Boa noite, pessoal do YouTube, meu nome é Lui Hamaguchi e eu estou aqui hoje para colocar mais uma das ideias que eu tenho. A ideia que eu estou colocando hoje é justamente rebater uma ideia que eu tive atrás de que devia ser feito um controle de horas trabalhadas para acabar com o desemprego, reduzindo elas e colocando todo mundo no mercado de trabalho. Quando eu converso com as pessoas, tem algumas dúvidas, né, que eu vi que eu preciso esclarecer, porque realmente se você vai reduzir as horas trabalhadas, a pessoa tem o direito de imaginar, né, que isso é tirar a liberdade das pessoas, porque tem gente que trabalha no que gosta, né? Eu acho que às vezes até você que está me assistindo, você trabalha no que gosta e não gostaria de trabalhar menos, né? E eu fazendo essa redução ia obrigar você a trabalhar menos e você ganhar menos para entrar outros no mercado de trabalho. Sendo que, na verdade, o problema do desemprego é o governo que é ineficiente e outros motivos. O que eu tenho a dizer é que esse argumento não é um argumento que você está trazendo liberdade. Apesar de você entender que a sua liberdade, o que acontece? Liberdade é a pessoa ter tempo para ela fazer o que ela quer. Só que o trabalho, esse trabalho em que você vende as suas horas, você não está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que uma pessoa, uma corporação, o contratante está querendo. Então, quando você vende as suas horas, as pessoas vendem as horas trabalhadas dela, né? Na verdade elas se tornam escravas daquelas horas. E quanto mais horas elas estão vendendo, mais horas elas estão se tornando escravas, né? E então esse conceito de que a liberdade é as pessoas poderem vender o quantas horas elas querem, ele não, para mim ele não se mantém, porque você cria, na verdade, é uma ditadura em que eu posso impor você a trabalhar 16 horas por dia, por exemplo. Então você trabalhando 16 horas por dia, todo o seu tempo útil se torna meu e eu que estou comprando as horas, eu sim tenho a minha liberdade de fazer o que quero com as horas de todo mundo. Ditadura. Isso é ditadura, gente. Esse argumento de que você poder trabalhar o quanto quer e a lei ser assim é um argumento para você validar a ditadura. Inclusive eles não fazem isso, das pessoas trabalharem 16 horas por dia. É claro que ia ver, né, ia ficar muito na cara, né, que é uma ditadura. Não acontece. O outro argumento é que tá bom, vai, então não estou falando de hora vendida, estou falando de trabalhar, mas trabalhar no que eu quero. Bom, se o seu negócio é trabalhar no que você quer, e você não está vendendo, tá? Você não é tipo assim, você não está trabalhando de cabeleireiro 12 horas para vender as 12 horas. Você está trabalhando de cabeleireiro para o voluntarialismo. Você gosta de ser cabeleireiro e você quer trabalhar as 12 horas, né? Eu não sou contra você fazer isso. Eu acho até que a minha ideia, é o que deve acontecer. As pessoas trabalharem formalmente menos horas e terem mais horas para fazer o que elas querem, que pode ser trabalho também. Não, inclusive isso eu acredito que ia gerar até mais necessidade de horas trabalhadas, porque se você anda de bicicleta, tem que comprar bicicleta. Se quer fazer alpinismo, tem todo um equipamento. Se você quer mexer com aquário ou bicho, né, você gosta de criar animais, né, e tudo isso envolve recurso. Então o que você quer, você usar suas horas para fazer o que você quer, então iria criar uma necessidade do mercado que é o que eu defendo, que isso sim é liberdade. Então você não pode confundir, né, você falar de manter horas trabalhadas vendíveis alta como liberdade e você usar as suas horas para você fazer o que você quer. São coisas distintas. Tá, aí vai ter outro argumento que é relacionado à ideia do Bill Gates, que ele comentou que para reduzir o desemprego, acabar com esse problema de miséria, era você simplesmente taxar o robô. Taxa o robô que produz muito e tira o emprego das pessoas, vamos taxar o robô.
essa ideia de taxar o robô é um pouco ruim, por quê? Porque ela não devolve liberdade para as pessoas, né? Você pode até deixar 16 horas trabalhando, olha lá, você taxou o robô e você deixa as pessoas 16 horas trabalhando escravas do Bill Gates. Pode ser, o Bill Gates conseguiu ter as pessoas a serem escravas de 16 horas taxando robôs. É o que iria acontecer. Então, além de diminuir a riqueza disponível, eu sou contra porque isso não devolve liberdade. E o que eu estou falando aqui, que você tem que fazer as coisas trazendo benefícios para as pessoas, não as deixando escravas. Tem um outro argumento também que é sobre redução salarial. Não tem como não reduzir salários, você está reduzindo as horas trabalhadas, como é que o patrão vai conseguir pagar mais? Eu não sei o quanto o patrão iria pagar mais, eu posso até concordar que vai ter uma redução, mas o que eu digo para vocês é que será uma redução justa. Por que será uma redução justa? Eu vou dar um exemplo. Digamos que hoje a situação é a seguinte, se você tem 1000 pessoas empregadas e 1000 pessoas desempregadas. Porque hoje é livre, né? Você pode pôr robô, você tem aquelas 10 horas por dia, eu imagino, né? Passou para 48 horas semanais, não sei se é 48, 50, né? Então hoje o governo é muito permissivo a hora trabalhada. Então você tem 1000 pessoas trabalhando e 1000 desempregadas. O que acontece? Quando eu vou ofertar emprego no mercado, que eu falo assim, gente, eu estou precisando de gente. Se eu falar que eu preciso de 500 pessoas, eu consigo. E eu consigo pagando relativamente pouco. E por que eu digo que o cara está pagando pouco? Não, mas o patrão não é ruim, ele não é um capitalista malvadão, ele paga o justo, o que ele consegue tirar do mercado. Tá, mas se esses caras são justos, tiram o que eles conseguem, somente o que eles conseguem pegar do mercado de forma equilibrada, por que a riqueza está se concentrando tão rapidamente em níveis tão altos? Por que os mais ricos estão ficando tão mais ricos se eles estão pagando o salário justo, se eles não estão explorando os empregados, né? Se eles não estão usando dessa situação da falta de emprego para pagar menos do que realmente vale, né? E você deixa o mercado com pouco dinheiro disponível pela classe trabalhadora. Isso, eu não consigo ver que eles estão sendo justos. Para mim, está tendo essas concentrações absurdas de renda, é um sinal que a falta de emprego está permitindo essas pessoas pagarem pouco e terem lucros mais altos. E agora, se você aplicar essa regra, a regra que eu falo não é você zerar o desemprego. Pode parecer absurdo, mas não é zerar. Agora eu vou falar como ela se aplica, né? Como índice, né? Você não pode, porque tem pessoas que querem viajar de um estado para X, para o estado Y, tem pessoas que querem tirar umas férias do emprego, tem as pessoas que nunca vão querer trabalhar. O cara simplesmente acha, ele tem uma renda ali, uma herança, e ele não vai trabalhar. Não adianta você pagar 50 mil por mês para o cara não vai, ele não precisa. Então você não pode colocar também um índice que seja desemprego zero. Mas eu estou falando aqui que você pode ter um índice muito baixo, dos países mais ricos, por exemplo, você pode pegar 3%, acho que os Estados Unidos agora está em 4% a 5%. Vamos pegar até um pouquinho pior que os Estados Unidos, 5%. Só que você vê que a condição do patrão agora, ele pedir o emprego, né, que seria igual aos Estados Unidos, se eu aplico isso aqui no Brasil, né, de 1000 pessoas trabalhando, eu só tenho 50 no mercado de trabalho. Não é mais 1000 para 1000, é 1000 para 50. Então se eu tenho aquelas 500 vagas disponíveis do outro exemplo, nunca poderia existir. Mas eu poderia ter um exemplo de 10 vagas. Só que a condição para ele pagar salário para essas 10 vagas num mercado que só tem 50 pessoas disponíveis, ele é obrigado a pagar um salário muito mais justo, se ele quiser captar essas pessoas, porque vão ter outros patrões querendo captar. E como está todo mundo no mercado de trabalho, isso não vai fazer essas empresas, né, falirem. Por que eu digo que isso não vai fazer essas empresas falirem por terem que pagar o salário mais justo?
Porque você, com todo mundo assalariado, você tem muito dinheiro na mão de pessoas com pouco dinheiro. E muito dinheiro na mão de poucas pessoas com pouco dinheiro significa muito dinheiro devolvido para a economia, porque as pessoas que ganham pouco, elas acabam gastando tudo que elas ganham, né? Um exemplo que eu vou dar, né, imagina todo mundo trabalhando, mesmo recebendo um pouquinho menos, o consumo de bebidas alcoólicas, a necessidade, né, de fazer festas, por exemplo, né, a balada, por exemplo, né, teria um aumento muito grande no consumo, né, ou mesmo aqueles empresários de marketing, né, o pessoal que trabalha com o público, que vende produtos. Agora, todo mundo é consumidor, o valor que ele pode cobrar por aquele marketing é muito maior, né? E não é à toa que algumas empresas de marketing hoje elas estão regredindo, porque elas não enxergam que esse desemprego, e pelo menos aqueles que fazem marketing de uma classe de produtos para classe mais baixa, com uma perda de poder aquisitivo, o valor do marketing está se perdendo também hoje, né? E outra vantagem do que eu falei, né, é também que com você todo mundo empregado, aquilo que eu falei, e trabalhando menos, sobraria mais tempo para as pessoas fazerem o que elas querem e mais tempo para elas terem ideias também. E as pessoas com mais tempo para ter ideias, imagino que você consegue ter mais produtos diferentes e mais riqueza para todos. O controle seria como faz hoje com a inflação. Hoje, quem conhece sabe que simplesmente controlando a taxa de juros você controla a inflação. E eu digo que você controlando as horas trabalhadas, você controla o desemprego para um nível saudável em que todos possam crescer. O último argumento que eu tenho é aquele argumento que eu perco, que é o argumento que, até um vídeo que eu expliquei antes, que você é escravo de corporações porque só elas determinam as leis. E como elas fazem isso? Porque elas detêm os cargos eletivos, sabe? Então, as corporações não querem. E é esse o argumento que eu acho que a gente tem que se unir para reverter. Bom, eu não tenho muita ideia de como fazer isso, assim, teria que todo mundo realmente ter uma comunicação maior, mas eu acredito que é possível sim. E o meu vídeo por hoje é esse, pessoal.